Olá, tudo bem? Hoje eu vim te contar uma historinha. É, uma historinha. A grande verdade é uma lenda. Uma lenda que eu li em um livro e eu gosto muito. Aprendi bastante com esse livro e hoje eu quero dividir essa história com você. Talvez você tire algum aprendizado também dessa lenda. Bem, essa lenda ela passa num castelo onde tem um mago que chama Merlin. Esse mago, ele gosta de lançar desafios para os homens valentes ali, né, os cavaleiros. E fazia muito tempo que ele não fazia nenhum desafio, então estavam todos ansiosos esperando um novo desafio. Até que ele anuncia, então todos os homens valentes, corajosos, que gostavam dos desafios, naquele dia que ele determinou, estavam todos ali. Então estavam alvoroço, todos muito agitados, loucos, querendo saber o que seria esse desafio. Então Merlin diz que o desafio aconteceria dentro de um bosque que tem logo ali e que nesse bosque em 5 noites nasceria um trevo. O trevo de 4 folhas seria um trevo mágico, onde que aquele que colher teria tudo em abundância. Seria milionário, teria amor, teria sorte, seria a pessoa mais feliz do mundo, né? Mais realizada, conseguiria a sorte que ele tanto almejava. Então todos ficam assim surpresos, mas também eufóricos, porque o bosque era enorme, 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 enorme. Coberto de grandes florestas, grandes matas e não habitado. E com isso, todos começam a falar, questionar e alguns já muito bravos começam a sair da sala. E passam por Merlin e falando, poxa, pensei que seria um desafio. Da próxima vez que você for fazer um desafio, você me avisa, porque isso não é um desafio. Não existe. Onde já se viu buscar um trevo? Seria mais fácil nos mandar para o deserto para encontrar um grão de areia azul. E ali vai toda essa ladainha até sair todos, menos 2 cavaleiros. Então, esses 2 cavaleiros ficam. Um usava a capa branca e o outro a capa preta. E eles decidem que vão ao encontro desse trevo mágico. E Merlin então percebe que muitos querem ter sorte, mas poucos querem de fato pagar o preço. Então, esses 2 cavaleiros que se dispuseram a ir buscar esse trevo saem, cada um no seu caminho, e sem se encontrar durante todo esse trajeto. Quando chegam no bosque, cada um procura um canto para se instalar. O cavaleiro de capa preta lembrou logo de que no bosque tem vários personagens, entre eles o príncipe da terra, que era um gnomo que morava debaixo da terra. Então, com certeza, esse gnomo saberia onde que o trevo de 4 folhas nasceria. E ele vai de encontro, procura até encontrar o gnomo. E lá ele tem a notícia do gnomo que nunca ouviu se falar de trevo de 4 folhas naquele local. Ele ainda diz, aqui tem muita mata, é fechado, não tem sol, e um trevo especial como esse não nasceria em um lugar dessa forma. Então, esse cavaleiro da capa preta, ele é o Nod, e ele ainda pergunta, você tem certeza que você já não disse para o outro cavaleiro antes de mim? E ele, não sei do que você está falando. Então o gnomo sai dali bravo e o cavaleiro segue a sua caminhada ali em busca do trevo, em busca de respostas, na grande verdade. E logo depois vem o outro cavaleiro da capa branca. E o Cid, ele pergunta também, consegue encontrar o gnomo também pergunta para o gnomo. E o gnomo diz novamente, eu não acredito que vocês acreditaram
que de fato aqui nasceria um trevo de 4 folhas, um trevo mágico. Eu nunca vi, eu conheço cada canto desse bosque. Bem, o Cavaleiro da Capa Branca começa a perguntar, a questionar mais o gnomo, e o gnomo revela mais algumas coisas. Ao contrário do Cavaleiro da Capa Preta, ele sai dali entendendo então que ele precisaria de um lugar que teria mais luzes, que não fosse tão denso como a mata, praticamente quase todos os lugares eram. Então ele encontra um lugar que tem os raios solares, né? Não o sol direto, mas tem os raios solares, e ele começa a desmatar uma área como se fosse fazer uma horta. E ele limpa, prepara aquele local. Mas existem outros personagens, que é a Dama das Pedras, que é a Mãe das Pedras, e a Dama do Lago. E eles ainda precisam buscar essas informações. Tem muita coisa ainda para saber, para entender, né, na grande verdade. O Cavaleiro primeiro da Capa Preta sai dali do gnomo achando que ele tinha sido enganado, que não existe mesmo de fato. Mas ao longo do tempo que ele ficou caminhando, ele se questionou: será mesmo que o mago faria isso comigo? Né? Mandar os cavaleiros só por brincadeira? Então ele tenta continuar ainda nessa busca, mas só com uma informação mesmo, e ficou por isso mesmo. O outro já tinha preparado o local, arado a terra, eles precisaram saber pelo menos a semente onde encontrar. Então eles vão em busca desses outros personagens, e esses outros personagens, a Dama do Lago e a Mãe das Pedras, eles dão mais informações, assim como o gnomo tinha dado para cada um, dizendo o porquê eles acreditavam que não teriam trevo ali. Mas ao contrário do Cavaleiro da Capa Preta, o Cid da Capa Branca, o Cavaleiro da Capa Branca, toda vez que recebia uma informação, ele voltava para aquele espaço que ele estava preparando e ele fazia com que aquele lugar ficasse adequado para quando ele encontrasse o trevo ou a semente, ou quem sabe o trevo nascer dali. E ele foi preparando todo o ambiente conforme ele as pessoas falavam que era louco, que isso não existia, mas ao mesmo tempo eles diziam também, davam informação de como seria o local caso o trevo da boa sorte nascesse, o trevo mágico, né, de 4 folhas nascesse. Então ele foi e ele ia fazendo toda essa questão do terreno. Bem, na última noite, o Cavaleiro da Capa Preta, desanimado, já deitou, já pronto para dormir, porque no dia seguinte já teria que ir embora. Seria naquela noite que o trevo nasceria, apareceria. Ele teria que encontrar naquela noite. E até então ele não tinha nenhuma novidade. O outro cavaleiro da Capa Branca, o Cid, ele já tinha feito tudo o que ele precisava fazer naquele espaço que ele tinha preparado. E ele também não tinha maiores informações de que, de fato, onde estaria o trevo. Mas ele sonhava todos os dias. Ao dormir, ele via o trevo nascendo bem ali. E às vezes ele até pensava, mas como, né? Numa área tão enorme como essa, será que ele pode nascer aqui? E a última informação nessas buscas que ele estava, disseram para ele que no local onde o trevo de 4 folhas poderia nascer, não poderia ter pedras, porque o trevo de 3 folhas até que nasceria, porque ele aguentaria sair da terra. Agora de 4 folhas não, precisaria de uma terra mais fofa, úmida. Então, até isso ele teve cuidado, tirou todas as pedras, limpou tudo, estava tudo perfeito. Ele só não tinha semente e nem a certeza de que fato isso iria acontecer. E também deitou para descansar. Ao deitar, o Cavaleiro da Capa Preta
teve uma visita da bruxa Morgana e a sua coruja. E essa bruxa veio para dar a notícia para esse cavaleiro da capa preta, o Nott, que ele tinha sido enganado, que o mago Merlin tinha brincado com ele e que por isso ele merecia ser morto. E o cavaleiro, o Nott, se encheu de ódio. E naquela mesma noite, ele foi convencido pela bruxa de que tinha sido enganado e decidiu voltar para o castelo e matar o mago. Ao ver isso, a bruxa também foi no cavaleiro de capa branca, o Cid, e também contou uma história para o Cid. Mas ao contrário do outro cavaleiro, o Cid disse assim para ela: "Você está me dizendo que o mago tentou me enganar e que a pessoa que colher esse trevo, mesmo que a encontre, é a pessoa que vai morrer. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar, se o trevo aparecer, eu vou lá, busco o mago, trago ele, mostro o trevo e faço com que ele colha. Porque se ele tiver que morrer, ele mesmo vai morrer, e não eu." E ela, vendo que ele tinha sabedoria, se encheu, né, de raiva por não ter convencido ele e foi embora, deixou ele ali sozinho. Então, ele já tinha tomado uma decisão que ia fazer isso, deitou, sonhou com o trevo, imaginou o trevo, a cor do trevo, do jeito que era o trevo e adormeceu. No dia seguinte, para surpresa do Cid, aquela área que ele tinha trabalhado tanto, que ele tinha preparado tanto, com todos os detalhes, com todas as informações, não tinha só um trevo. Estava lotada de trevo. Toda a área estava cheia de trevos de 4 folhas, o tal famoso trevo mágico. E em todo lugar por onde ele olhava, tinha trevo caindo, tinha a semente dos trevos caindo. Só que dos outros locais, como a terra não estava preparada, elas morriam. E lá onde ele tinha preparado, estava ótima e elas estavam nascendo. Então ele, feliz da vida, comemorou e ali já colheu os trevos para levar para o Merlin, né, para o mago. E então ele percebeu que não tinha nenhum engano, que de fato tinha o trevo. O cavaleiro de capa preta tinha viajado a noite inteira e quando chegou no castelo, a bruxa tinha dito para ele que o Merlin fez isso para enganar os cavaleiros e tirar o foco dos cavaleiros do castelo, porque seria ali que o trevo iria nascer e não no bosque. Então os cavaleiros estariam todos no bosque e ele poderia colher o trevo e ele ter a boa sorte. Mas quando o cavaleiro da capa preta chegou para matar o Merlin, ele teve uma grande surpresa. Todo o jardim do castelo do mago, ele tinha mandado colocar piso. Estava tudo cimentado, então dali não teria como nascer. E ele ficou surpreso e perguntou: "O que aconteceu?" Ele disse: "Eu sabia o que você viria fazer. Então por isso eu mandei que os cavaleiros, os funcionários cobrissem todo o jardim para que você não me matasse." E ele falou: "Mas então não existe trevo?" Ele falou: "Existe. O trevo cai em todo o bosque, inclusive aqui. Só que ele só nasce se a terra estiver preparada. Se a terra estiver apropriada para que ele penetre na terra e que ele nasça. A terra tem que estar úmida o suficiente, o sol o suficiente, tudo tem que estar adequado para que ele cresça, porque ele não é um trevo tão resistente quanto os outros." E nisso, o cavaleiro da capa branca chega com um monte de trevo. E ali ele diz pro Cid, cavaleiro da capa branca, que ele não era só o ganhador, mas que ele tinha descoberto que a sorte não vem como as pessoas imaginam, que a sorte ela é criada. A boa sorte
todos criamos uma boa sorte, que nada acontece do acaso. Então, eu queria te perguntar, o que você tem feito para criar sua boa sorte? Ou você está só esperando de verdade também, assim como os cavaleiros imaginaram no início, queria encontrar algo que ali tivesse tudo perfeito? Na grande verdade, todas as pessoas, quando a gente vê que já alcançaram alguma coisa, que tem já algo construído, que você já vê se comemorando, existe um trabalho por trás. E para você realizar o seu sonho, o que você tem feito, o que você tem construído, como você tem feito? As pessoas têm te desanimado no meio do caminho? Toda vez que você vai à procura de algo para você dar continuidade no que você tanto deseja, as pessoas têm te parado, têm conseguido te frear? Ou você tem ouvido e prestado atenção e aprendido com as falhas delas e construído de verdade aquilo que você precisa? Ou, de repente, você não está dando ouvido a ninguém, você está seguindo em frente, você está fazendo tudo certo, mas quando está próximo de você alcançar, uma bruxa chega para você e diz que você foi enganado, que você está sendo uma tola e que nada vai dar certo. E ali você para no meio do caminho, próximo às vezes de alcançar seu objetivo. Você tem ouvido bruxas? Então, eu quero te dizer agora que você precisa avançar, precisa entender de fato o que você quer e construir passo a passo o que for necessário para que quando a situação que você precisa chegar, você esteja preparado. Ou seja, através de estudos, ou se você quer alcançar aquele corpo melhor, uma qualidade de vida melhor, você tem construído esse corpo, você tem se alimentado melhor, você tem feito coisas para que o corpo que você deseja seja alcançado? Da forma saudável, de uma forma que você vá construindo passo a passo? Ou toda vez que você começa, alguém fala alguma coisa, você abandona no meio do caminho? Ou de repente você avança e quando está próximo do seu objetivo, você desiste. Então eu vim aqui para te dizer, não procure o trevo mágico. Prepare o teu caminho, prepare você. Se for para estudar, se for para ter um corpo melhor, faça o que for necessário. Busque o que é necessário para você fazer, para você realizar os seus sonhos, os seus desejos, o seu objetivo. Não espere que alguém apareça do nada e que faça tudo por você. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, dessa lenda, esse livro, eu vou deixar aqui escrito o nome do livro, caso você queira ler. Eu gosto muito dessa lenda, aprendi muito e acredito que a minha boa sorte eu crio, eu construo. Você quer ter mais fé? Você precisa orar mais, você precisa ler a Bíblia, você precisa fazer coisas que vai te fazer com que você tenha mais fé. Você quer um casamento melhor? Você tem que saber como fazer para que você tenha um casamento melhor. Você quer falar melhor? Você tem que procurar saber o que fazer para você poder falar melhor. Tudo que você precisar. Você tem que saber encontrar mentores, encontrar pessoas que vão te orientar, dizer a fórmula, mas quem vai fazer é você. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui, eu vou estar sempre trazendo histórias, lendas, vou estar sempre aqui com você, trazendo algo para te fazer pensar, fazer você refletir, fazer você ser uma mulher melhor, tá bom? Um beijo e fique com Deus.